Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de Sociologia da primeira série do ensino médio. Vamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Aqui é uma adaptação, o professor está realizando uma adaptação. Tem atividade? Tem atividade avaliativa. Lembra que ficou lá organizado, né, de acordo cada semana uma área e agora chegou a nossa vez, então tem atividade avaliativa, muito fácil a atividade, tá bom? Essa atividade vai ser uma atividade fácil para você. O conceito de minoria social, tá bom? Vamos falar aqui novamente sobre as minorias, tá? Mas quando nós falamos da minoria, nós não estamos falando em quantidade, em números, né? Nós estamos falando daqueles sem voz, né? São os grupos de pessoas sem voz, né? Muitas vezes nós falamos até sobre essa invisibilidade, né? Ele se torna invisível socialmente. As pessoas não o enxergam, então ele precisa gritar e gritar muito, né? E muitas vezes ele precisa gritar em grupo, né? Porque quando em grupo a possibilidade de ser ouvido é maior, tá bom? Ela trouxe para você, a professora do Centro de Mídias, ela trouxe um professor de Moçambique, né? Um moçambicano no Brasil. Gente, aí entra o lugar de fala, tá bom? Muitos alunos perguntam, né, o que é esse lugar de fala. Esse lugar de fala é o seguinte, né? Quando eu vou falar da mulher, é melhor que a mulher esteja falando. Quando eu vou falar do imigrante, é melhor que o imigrante esteja falando. Quando eu vou falar do povo indígena. Por quê? Porque ele vive aquilo na pele, né? Por mais que eu estude e tenha conhecimento, mas vivenciar, né? Viver aquilo na pele é muito diferente, tá bom? Sem a garantia plena de seus direitos, né? Quando pegamos a Constituição de 1988, você vai ver lá que tem, né? Nós temos direitos adquiridos que estão na Constituição, principalmente no artigo 5º da Constituição. Mas será que esses direitos eles acontecem de forma efetiva para todo mundo? Essa é a grande pergunta, né? A palavra minoria, neste caso, não se refere a um número menor de pessoas, a sua quantidade, mas sim a uma situação de desvantagem social, tá bom? Porque nós estamos falando agora da desvantagem social, tá? São aqueles grupos que não são ouvidos. Essa é a minoria. E geralmente a gente aponta que essa minoria, agora eu posso colocar em números, é a maioria, né? São a maioria ali. Como assim? A minoria são a maioria. Gente, se a gente pegar as pessoas que não têm voz dentro da sociedade, é um número muito grande, né? Se eu colocar para você o idoso, a mulher, né? O negro, o povo indígena, o pobre, né? E a gente vai percebendo, tem uma dinâmica muito interessante que eu assisti esses dias, já tem tempo que ela existe, né? Eu já vi vários alunos falando dessa dinâmica, que é uma dinâmica que a pessoa vai realizando perguntas e você vai dando um passo de acordo, né, com a resposta que você dá, mas da sua posição dentro da sociedade. Então, ela pergunta: quem já sofreu bullying, né? Então, quem nunca sofreu bullying, dá um passo. Então, você vai perceber que vai ter um grupo de pessoas que vão conseguir chegar lá no fim, né, na linha de chegada ali, mais rápido, né? Porque se eu falar para você, né, então vamos supor, o pobre, ele está à margem da sociedade, né? Ele vai se tornando invisível. Então, mas se ele for negro, mais invisível ainda. É isso que ele quer dizer lá com a dinâmica, tá bom? É, então, quando falamos de minoria, tá? Nós estamos falando da maioria quando estamos falando da minoria em sociologia, tá bom, gente? Matemática é outra coisa, né? Então vamos lá. As palavras que apareceram nesta aula aí, que é muito importante, é o imigrante, o refugiado, a xenofobia e o etnocentrismo. Qual é a atividade que eu vou pedir para você?
conceitue, né? Vai na internet, busca lá o conceito de imigrante, o conceito de refugiado, o conceito de xenofobia e o conceito de etnocentrismo. Professor, eu já sei, né, o que é a xenofobia, e a gente enrosca, né? Eu prefiro continuar aqui do que parar, né? Esse enrosco aí ajuda a gente a dar essa continuidade, tá bom? Já sei o que é um imigrante, professor, então escreva aí. Aí você não precisa pesquisar na internet, né? A pesquisa geralmente é quando você não conhece, tá bom? Ah, professor, eu sei o que é ou quem é o refugiado. Anote aí. O senhor já falou da xenofobia. Eu sei o que é xenofobia. Registra, tá bom? Então, essa é a atividade. Vou registrar onde, professor? Então, no seu caderno, registra no caderno, tira uma foto, manda para o professor. Professor, eu não quero mandar lá pelo Classroom, eu acho que eu estou perdendo muito tempo. Pode comentar ali no. Você pode fazer um comentário no próprio YouTube, tá? Só marca o seu primeiro nome e a sala, tá? Não precisa colocar seu nome inteiro. Coloca lá, a não ser que tenha mais um aluno com o mesmo nome na sua sala. Aí você coloca lá o sobrenome, tá? Mas se não tem, só o primeiro nome. Joãozinho, primeiro B. Já sei quem é você, tá bom? Regis, primeiro A. É assim, tá? E comenta, faça um comentário que eu perceba que você assistiu. Então você vai dizer para mim no comentário o que é o imigrante, o que é o refugiado, a xenofobia e o etnocentrismo, tá bom? Professor, o Pedro escreveu ali, eu concordo com o Pedro. Ok, coloque alguma coisa que nós falamos aí no comentário para que eu, para eu perceber, né, que você assistiu o vídeo, tá bom? É só um comentário ali, ok? Tá? Cria um diálogo, gente. Eu quero um diálogo com você, tá bom? Entendeu o que é xenofobia? O que, como você entendeu? Se eu não expliquei ainda, vamos lá. Queria te pegar. Ó. O imigrante, né? Quando nós falamos do imigrante, quando ele sai da sua terra natal, ele é o imigrante, mas quando ele chega na outra terra, no outro país, ele é o imigrante, né? O imigrante é aquele que sai da terra dele, geralmente é por trabalho, né? Ele está buscando novos trabalhos, ele está buscando algo novo para ele, né? No Brasil ali a gente começa a ver que a partir de 1920 teve um boom na imigração, nos imigrantes, né? Porque o Brasil, eles vieram em busca de trabalho aqui no Brasil, e nós temos o refugiado. O refugiado, gente, é um imigrante, né? Mas ele é um imigrante que é visto de uma forma diferente. Por quê? Porque ele saiu do país dele e muitas vezes ele saiu por outros motivos, né? Motivos políticos, brigas, né? Guerras. Então ele sai do país dele, mas ele pretende geralmente voltar. Ele é um refugiado, ele está refugiado em outro país e ele pretende voltar. E o olhar, muitas vezes, para o refugiado, muita gente já tem um olhar preconceituoso, né? E leva à xenofobia. Né? A xenofobia é uma palavra grega. Se você pegar, ela vai trazer a ideia de aversão. É uma aversão ao estrangeiro, é uma aversão ao diferente, né? Quando nós falamos lá na aula passada, eu já trouxe um vídeo para vocês também falando, né? Quando nós falamos daquele que chega, né? Aquele o diferente que chega em outro território, como ele é visto, né? Como ele é enxergado, né? Aquele olhar carregado de preconceito, tá? O outsider, né? Então ele tem esse olhar, mas aí é a xenofobia, tá? É uma aversão ao estrangeiro. Ela pode acontecer tanto de um país para o outro, como nós percebemos que ela também acontece dentro do próprio país, né? Quando vem uma pessoa de uma região para outra região, ela traz a linguagem, ela traz seus costumes, né? E aí surge a xenofobia. E vai surgir junto o etnocentrismo. Por que junto o etnocentrismo? O etnocentrismo é quando eu coloco a minha cultura como superior à outra, né? Eu acho que os meus costumes, os meus hábitos
são superior ao outro, né? Tendo em mente que não tem cultura superior, não tem cultura melhor, não tem cultura pior. O que nós temos são culturas, são costumes, são hábitos diferentes, tá bom? Então você vai colocar aí para mim o conceito de imigrante, refugiado, xenofobia e etnocentrismo. Já conversamos, ó, já dá para você colocar aí, tá bom? Muito obrigado. Agora, se você prefere mandar pelo Classroom, faz lá no seu caderno, tira foto, manda para o professor, tá bom? Se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver, acione o sininho. Se você acionar o sininho, você vai receber esta aula. Olhou lá, é primeiro ano, você é do primeiro ano, assista a aula e envie a atividade para o professor. É a primeira atividade avaliativa de sociologia deste bimestre, tá bom? Conto com você, muito obrigado e até a próxima.